Olá, meus amigos, eu sou o pastor Walter e este é o seu canal O Colisor. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema de hoje é o sistema prisional do reino de Deus. Como eu disse para vocês em vídeos anteriores, o céu, o lugar da morada de Deus, onde ele tem o seu trono, de onde governa o universo, é um lugar, é um país. Porque o céu é um estado governado por um soberano, por Deus, o soberano Rei e Senhor do universo. E o céu tem os seus departamentos, as suas instituições, e uma delas é um sistema prisional. Porque Deus criou seres livres com poder para decidir entre o certo e o errado. Deus não criou robôs. E eu quero salientar que Deus sempre soube de tudo. A sua onisciência está sob o seu controle. Ele sabia que Satanás se rebelaria, mas ele dá sempre aos seus seres criados a liberdade de decidir, porque ele não criou robôs, ele criou seres morais com poder para decidir. Eu queria ler um texto que afirma, que embasa o que eu estou dizendo. Em Mateus capítulo 25, temos no versículo 41 a seguinte declaração: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, como nós podemos bem perceber, Deus preparou um lugar para aprisionar os maus, os rebeldes, aqueles que, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, se apartaram da sua bondosa presença. Então, nós vamos tratar hoje do sistema prisional do céu, porque no céu é como na terra, e a terra é como o céu. Que os países, as nações têm seus sistemas de justiça, têm seus sistemas carcerários, né? E o céu é a mesma coisa. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O lago que arde com fogo e enxofre, a Guiena, é o lugar onde os maus serão atormentados para sempre. No livro de São Lucas, capítulo 16, nós vemos o relato de um fato que Jesus presenciou como Deus que ele é. Muitos dizem que Lucas 16, a partir do 19, é uma parábola, mas eu diria que não. Isto é um fato acontecido e presenciado pelo Senhor. Porque em parábolas, Jesus nunca dá nome aos bois. Ele nunca dá nome às pessoas. Mas aqui nesta parábola, ele dá nome àqueles que estão vivos na sua santa presença. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias esplêndida e regaladamente. Esta é a história não simplesmente de um homem rico, mas de um homem mau, de um homem que viveu apenas para si, ignorando que a humanidade é uma grande família e que, de certo modo, nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando Deus perguntou para Caim aonde estava o seu irmão, ele assintosamente respondeu para Deus: Por acaso eu sou o babá do meu irmão? Com certeza, nós somos babás sim um dos outros. Deus nos colocou no planeta Terra para cuidarmos uns dos outros como uma grande família. Claro que a humanidade cresceu, os homens foram divididos em nações pelo próprio Deus, mas ainda assim, nós não podemos nos isolar esquecendo
que há bilhões de seres vivos com suas necessidades espalhados por esse grande planeta. Nessa história, fala também de um homem chamado Lázaro, que era pobre, andrajoso e vivia de esmolas. Era um pedinte, era um homem pobre. E este homem morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Naturalmente, este homem foi levado pelos anjos ao seio de Abraão por ser um homem piedoso, um homem voltado para Deus. E o rico também morreu. E ao abrir os olhos, ele se achou em tormentos no Hades. Eu quero salientar aqui que este homem foi para a escuridão, não por ser rico, mas por ser um homem sem Deus, um homem egoísta, um homem que só vivia para si mesmo. E quando chegou no Hades, Hades é uma palavra grega para sepultura. Também a palavra grega para Sheol, que é a morada dos mortos, lugar onde os mortos ficam após o final da sua vida aqui neste mundo. E lá no Hades, estando em tormentos, ele ergueu os olhos para os céus e viu ao longe um mendigo Lázaro no seio de Abraão, ao lado do pai Abraão, do pai de todos os que creem. Então ele gritou: Pai Abraão, começou a clamar por socorro, pedindo que Abraão autorizasse Lázaro a molhar o dedo na água e colocar na ponta da sua língua, numa tentativa desesperada de refrigerar a sua vida, porque estava atormentado em chamas. É interessante que o ser humano, quando morre, ele não perde a consciência, porque a sua consciência faz parte da sua alma, e a sua alma, ela está inerentemente ligada ao seu espírito. É através da alma que ele se manifesta. Então, uma vez que ele morre, ele não é extinto, como acreditam alguns religiosos, que pregam a extinção da alma. O ser humano não é extinto. Ele é transferido para o mundo espiritual, para o Hades, e lá fica em prisão temporária, aguardando julgamento. Porque um dia o Filho de Deus haverá de se manifestar para julgar os vivos e os mortos. Eu acabei de ler em Mateus o julgamento das nações, quando ele separa os maus dos bons. E quando ele separa as nações, ele está simplesmente separando aqueles que estiveram ao lado de Israel, que acolheram Israel no seu desespero, na sua necessidade, no seu sofrimento, e do lado esquerdo aqueles que se tornaram gratuitamente inimigos de Israel, perseguindo e maltratando aqueles que são chamados povo de Deus. Então esse é o julgamento das nações. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 10, Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos pelas coisas que fizemos através do nosso corpo. E um dia nós vamos comparecer ao Senhor, perante Ele, para responder pelos nossos atos. E Deus tem um modo de recompensar a cada um segundo as suas obras. O capítulo 2 de Romanos dá uma visão geral de como os homens serão julgados. Aqueles que viveram sem lei serão condenados. E aqueles que viveram pela lei, se de fato conseguiram atender às exigências da lei, serão julgados pela lei. Mas aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador não entrarão em condenação. Lá no livro de João, no capítulo 5, no verso 24, Jesus Cristo disse que aqueles que ouvem a sua palavra, a sua voz, e creem naquele que o enviou, que é o Pai, terão a vida eterna, e não entrarão em julgamento,
porque passaram da morte para a vida. Então, você que já entregou a sua vida a Jesus, passou da morte para a vida. Você não vai passar pelo tribunal de Cristo, porque Cristo já foi julgado em teu lugar e pagou o preço da nossa condenação. Então, todo aquele que recebeu a Cristo como Salvador vai passar sim no tribunal de Cristo para ser premiado por sua vida de obediência, porque a salvação é por meio da graça. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. A salvação é um presente de Deus, mas manter a salvação e avançar, desenvolvê-la, são coisas que vão depender de nós, e nós seremos sim premiados ou não pelo modo como nós desenvolvemos aquilo que recebemos de Deus, a salvação que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. Assim como no mundo dos homens há diversos tipos de penas para os infratores, desde advertência, serviço comunitário, prisão de acordo com a gravidade do delito, prisão perpétua e até penas de morte. Então, nos céus também existem penas alternativas que o homem cumpre aqui na terra. Quando o homem faz alguma coisa que desagrada a Deus, Deus pode sim condená-lo a um determinado tipo de pena aqui na terra. Porque se ele for para o outro lado, se ele for enfrentar o tribunal do justo juiz, ele não tem mais o que fazer. É aqui na terra que ele se livra da sua pena, aceitando os serviços do advogado dos justos. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne. Andar segundo a carne é tentar se justificar pelas suas obras, ou pseudas boas obras. Ninguém pode ser inocentado do seu pecado por fazer boas obras. Porque lá em Tiago, capítulo 4, verso 17, ele nos diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Portanto, fazer boas obras, fazer caridade, é uma obrigação do ser humano. Ninguém espere ser perdoado dos seus pecados sem ser lavado pelo sangue de Jesus, sem se submeter a Jesus como seu Senhor e crer nele como Salvador da sua alma, porque ele está à direita do Pai e intercede por nós. Então, existe uma pena alternativa aqui na terra para pecados graves cometidos por servos de Deus. Capítulo 5 de 1 Coríntios conta a história de um homem que violou a esposa do próprio pai, e Paulo disse: vamos entregá-lo a Satanás, para que Satanás destrua o seu corpo, para que ele não perca a salvação. E o fato é que aquele rapaz se arrependeu profundamente do seu pecado, e a igreja de Corinto o perdoou, e Paulo disse: eu também o perdoo. Mas ele ia ser morto, ele ia ter o seu tempo de vida abreviado, porque muita gente morre antes do tempo para não perder a salvação, porque ele morre para que seja punido na carne. Aqueles homens que morreram antes do dilúvio, para quem Jesus Cristo pregou no inferno, estes homens foram punidos pelo dilúvio, porque muitos deles receberiam a palavra da salvação pregada da boca do próprio Jesus. Então, existem penas alternativas. Aqui na terra tem muitas delas. Muitas vezes, homens são disciplinados. E é muito bom quando o homem faz uma bobagem e é disciplinado por Deus, porque não precisará perder aquilo que ele ganhou ao receber a Jesus como Salvador. Porque a salvação, que uma vez nos foi dada por Jesus, não se perde facilmente. A não ser que o homem desista da sua fé, desista de Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25. Porque aquele que deliberadamente passa a viver em pecado longe do Senhor, rejeitando a sua graça, esse não tem mais esperança. Porque seria preciso Jesus voltar e morrer por ele outra vez, o que não vai acontecer. Então a salvação, o homem não perde facilmente. Ele é punido por Deus, inclusive tendo a sua vida ceifada antes do tempo.
Porque a ideia de Deus é que cada homem viva o seu tempo aqui na terra e viva até uma boa velhice. Não é propósito de Deus que o homem morra no ventre da sua mãe, ou morra na infância, ou na juventude, ou na adolescência. Não, Deus quer que o homem cumpra os seus dias aqui na face da terra. Por isso existem penas alternativas. O diabo, ele será jogado no lago que arde com fogo e enxofre, e ele será atormentado para todo sempre, e com ele serão lançados aqueles homens rebeldes que blasfemaram, que rejeitaram o Espírito Santo voluntariamente e que ficaram todo o tempo da sua morte em prisão temporária. Porque o ser humano que morre sem Jesus, ele vai para uma prisão temporária chamada de inferno, chamada de Sheol. É o mundo dos mortos. É para onde Lázaro foi. Só que Lázaro não foi para o abismo. Lázaro foi para o Hades superior, onde Abraão estava esperando o seu Salvador. E uma vez que Abraão foi alcançado, e todos os homens que creram, que morreram antes do dilúvio, eles foram levados, como Paulo descreve, que Jesus desceu ao lugar mais profundo da terra e levou cativo o cativeiro ao subir aos céus. Então, há um juiz que se sentará num trono para julgar os malfeitos dos homens. Portanto, se você quer se livrar da condenação do inferno, aceite Jesus agora como seu Salvador, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor.